Estamos de volta mais uma vez aqui nos estúdios Alerta Rondônia e hoje o nosso bate-papo é com a Cíntia. Cíntia, conta pra gente quem é você, o que nós vamos tratar aqui hoje. Bom, eu sou Cíntia de Jesus, sou bibliotecária, sou formada pela Universidade Federal de Santa Catarina e desde 2008 eu estou aqui em Ariquemes e trabalho na Biblioteca Municipal, fazendo trabalhos de incentivo da leitura. Nós na Biblioteca Municipal transformamos a nossa biblioteca numa biblioteca de transformação social. Hoje nós somos considerados uma das 10 bibliotecas melhores para a programação dos jovens no Brasil todo. Então nós temos aulas de inglês, espanhol, informática, tudo através de parcerias, e também temos 2 clubes do livro e da leitura. Muito bem, muito bem. Realmente eu acompanho um pouco do trabalho de vocês, já utilizei muito a biblioteca antes da pandemia enquanto recurso para estudar, um espaço incrível, na verdade, e sempre estava ali vendo o trabalho de vocês, é um trabalho muito bom, parabéns. E Cíntia, hoje já que nós vamos falar aqui sobre as dores, as dificuldades, as limitações dos pais em ter os filhos em casa nessa época de quarentena, quais são as maiores dificuldades? O que você percebe enquanto limitação hoje? O que é mais desafiador? Bom dia a todos ali. Então, o que é mais desafiador? Número 1 é manter um horário e manter um ritmo, porque a gente tem que colocar esse ritmo. Número 2 é ensinar, porque as outras vezes a gente ajuda. E dessa vez a gente está tendo que ensinar. E muitos pais não sabem. Muitos pais não sabem como ensinar, como trabalhar, né, com essa criança. Número 3 é trabalhar com a nossa ansiedade, porque não é fácil para nós, pais, trabalhar com essa ansiedade, tipo, parar tudo que a gente está fazendo e dar aquela atenção devida. Porque começa um monte de questionamento, começa aquela questão, a professora me ensinou assim, não é desse jeito. Que a gente também fazia, quando os pais da gente tentavam ensinar de uma outra forma. Sim, sim. E outra questão também é a ansiedade da criança, né? Porque ela também não entende, se tudo está parado, na cabeça dela isso é uma férias. Nós estamos numa férias, uma férias prolongada. Ela sabe que alguma coisa não está legal pela casa, porque ela ouve dos familiares, mas será que nós pais sentamos e conversamos, explicamos para o nosso filho o que está acontecendo? Né? Então ele tem que entender, porque para você fazer alguma coisa na sua vida, tudo, desde a criança, ela tem que ter um objetivo, ela tem que entender a situação, onde ela está e aonde ela quer chegar. O contexto é essa maneira, o contexto do que está acontecendo na vidinha dela. Então isso vai auxiliar com que os pais consigam melhores resultados. Sem dúvidas, sem dúvidas. Cíntia, eu sei que, né, vamos deixar as dicas para o final, gente, segura aí. Mas assim, a questão tem tudo isso, tem esses desafios e na prática, eu sei que quando você está lá com a criança na sua frente, tem pessoas que têm mais de um filho, então tem essa questão da criança se opor, tem a questão de, poxa, estou de férias. Além da importância de conscientizar sobre onde a criança está, o que precisa ser feito, os pais acabam se vendo com pouco tempo, de mãos atadas, porque já chega em casa cansado, é como você me disse, tem pouco tempo, enfim. Tem aí, como nós estávamos conversando, a tripla jornada, porque, poxa, eu trabalho fora, cuido da casa, chego em casa e ainda vou ensinar, auxiliar o meu filho. E eu não estava fazendo isso. Me conta um pouco, você também é mãe, me conta um pouco como é essa vivência e o que comumente você observa também dos outros pais. Então, eu vou contar um pouco da minha vivência, né, com a minha filha e depois um pouco que eu ouvi de outros pais. Eu sou mãe de 3, sou mãe de 3 e é engraçado, de 3 gerações diferentes, né? A maioria das mães tem filhos perto e os meus são de 7 anos de diferença. Eu brinco que eu digo que a cada 7 anos eu esqueci o que era ter um neném e fui lá e fiz outro. Mas é brincadeira. É porque quando eu tive a minha primeira filha, eu tinha apenas 20 anos, estava dentro da faculdade, então as coisas eram diferentes. Então eu tenho uma filha de 22 anos, que está fora, faz medicina na Bolívia, e tenho um filho de 17, que também agora está fora. E hoje, em minha casa, só existe
uma criança, eu e a Ana Luísa, que tem 10 anos. Então, somos nós duas para tudo dentro da casa. E eu sei que há muitas mães aí que estão me vendo que são pães, que são chefes de família, que passam o dia fora trabalhando e quando chega em casa tem que fazer a jantinha do seu filhote, da sua filhotinha, arrumar a bagunça que eles deixaram, porque eu sei que, como eles não estão na escola, eles estão passando bastante tempo dentro de casa e aí a criatividade vai espalhando brinquedo por tudo. Então, a gente já chega catando. Minha filha chega assim, a mãe chegou, já chega o furacão mandando tudo. Então, como criar essa rotina, né, para que a gente possa parar e também fazer as tarefas com as crianças? E aí eu fui olhando pela minha filha. Quando eu comecei a fazer, ela, ai mãe, não quero fazer. Agora não. Mais tarde. E mais tarde. E mais tarde. E aí eu nunca achava. E também eu fui observando que ela foi começando a ficar totalmente desestimulada. Ela via o jornal. Isso é muito comum. E eu tirei dela os jornais. Hoje a gente vê muito Netflix e essas coisas. Por quê? Ela olhou um dia para mim, mãe, nós vamos tudo morrer. Assustada. Nós vamos todos morrer. Então, assim, como na cabecinha dela, ela falou, tipo, pra que eu vou fazer esse trem chato se eu vou morrer? Qual o sentido disso? Qual o sentido disso, né? E aí eu parei e falei pra ela, não, nós não vamos morrer. Nós temos que tomar precauções, sim, mas nós não vamos morrer, minha filha. Né? Há todo um contexto, se a gente for para fora, sem se cuidar, sem as máscaras, sem lavar a mão, pode acontecer da gente pegar uma doença. Pode, também não quer dizer que a gente vá. E pode ser que essa doença seja fatal. E, no meio disso, eu fui vendo. E aí ela começou a olhar para mim e falar assim, ai, mãe, mas a minha professora ensinou totalmente diferente. Não é desse jeito. Aí eu, meu Deus do céu, eu aprendi diferente. E eu fui ficando frustrada. Aquilo foi me deixando tão frustrada. Eu falei, cara, eu trabalho dentro de uma biblioteca. Eu sou profissional da informação. Como é que eu não posso conseguir ensinar? Claro que eu não consigo ensinar, gente. Eu não sou professora. Não se cobrem, mães. Não se cobrem tanto, pais. Façam do jeito que vocês sabem, porque vocês não têm metodologia. Vocês estão fazendo o melhor. Eu vejo muita gente na internet. Ai, porque o pai isso, porque a mãe aquilo. Gente, é muito julgamento para pouco acolhimento. Eu resolvi me acolher. Eu estava assim, me xingando. Mãe, como que eu não sei? Como que eu não sei? Sim, eu sou mortal, eu não sei. Se eu não sei, eu sou um profissional da informação. Se eu sei onde busca informação. Então, eu vou atrás daquilo que me auxilia. Com certeza. Então, eu fui atrás de buscar quem pudesse ensinar de uma maneira que meu filho fosse aprender. Já que eu não sabia ensinar. Então, eu fico do lado dela e utilizo os métodos que eu posso ver que outras pessoas sabem ensinar. Eu não tenho didática, eu não tenho... E tá tudo certo. E tá bom. Isso. Cíntia, ótima colocação que você fez, porque é isso que eu tenho ouvido também com relação a amigos, familiares, clientes, enfim, é essa queixa. Eu me vejo de mãos atadas, eu não sei o que mais fazer. Eles dizem comumente, poxa, eu estou buscando pessoas que estão na mesma situação que eu para que a gente compartilhe vivências. Mas a questão é uma demanda, é uma situação que muitos estão vivenciando e encarar a situação de frente, não só se cobrar, faz toda a diferença. E quando a gente maximiza tudo isso, mais difícil fica de lidar. E essa posição, esse posicionamento que você teve com relação, poxa, tá tudo bem não saber, agora o que eu faço com isso é que faz toda a diferença. De fato faz, porque existe o problema, mas eu vou ficar sempre me responsabilizando por ele, ou o que eu posso fazer a partir disso? E aceitar tudo isso faz toda a diferença. E interessante, buscar quem pode mesmo ajudar, ou o que pode ser feito, que é rever uma rotina e outras coisas que a gente vai aí conversando. E também, outra dificuldade que eu tinha, e de repente talvez outros pais tenham, é porque a minha filha mais nova, ela utiliza óculos hoje. Faz só 1 ano que ela utiliza óculos. E ela tinha bastante dificuldade de aprendizado, e o professor reclamava às vezes que ela não era interessada. E engraçado que o ano passado eu peguei uma professora que já tinha sido professora do meu filho do meio. E ela falou, e como é que está o João? Eu falei, ele já está em Santa Catarina fazendo faculdade dela. Eu sempre achei que ele seria um cientista, ele é inteligentíssimo, um menino super esforçado e tal. Aí a minha filha olhou assim e me olhou meio triste. Aí ela,
Aí eu falei, filha, mas você também é esforçada. Eu sempre falo para os seus irmãos o quanto você é esforçada, porque eles brincavam, a Ana é meio burrinha. E eu tentava tirar isso deles, porque o adolescente, ele é sarrista, né? Super. Mas só que isso entrava na almazinha dela, no coração dela, como se ela realmente não aprendesse. Mas ela era muito esforçada. Ela é muito esforçada. E aí eu fui buscando outras coisas. E aí fui atrás de psicólogo, fui atrás de fazer testes. Eu achava que ela tinha algum problema cognitivo, algum problema de aprendizado. Mas nada dava, e a gente sentava e eu via que às vezes ela ficava 2, 3 horas para fazer uma lição que em 15 minutos ela faria, mas ela era esforçada. Persistia, assim, eu via assim, tinha vezes que eu tinha até dó, porque ela realmente persistia, e eu sou bem enjoada. Eu exijo muito deles, né? E de repente, o ano passado, os olhozinhos delas começaram a lacrimejar. E essa mesma professora, como ela já tinha sido professora do meu outro filho e sabia como era o histórico da nossa família, ela falou assim, Cíntia, eu vi que a Ana Luísa, ela fixa muito no quadro, ela não gosta, eu botei esses dias ela um pouco mais para trás, ela quer ficar na frente, e eu vi que os olhos dela começaram a lacrimejar sempre na sala de aula. E ela tem me reclamado de dor de cabeça. Observa. Aí eu fiquei aquela semana toda observando, e final de tarde o olhinho dela sempre lacrimejando. Aí eu falei, não, então já vou mandar ela no oftalmologista. Levei ela no oftalmologista e descobri que ela tinha hipermetrofia, que ela nunca havia enxergado bem. Né? Então, ela já tinha 9 anos e ela nunca tinha enxergado bem. Por isso ela não decorava 100% o alfabeto. Por isso que, mesmo ela falava, às vezes ela olhava para aquela letra, ela não identificava. E ela também tem um pouco de astigmatismo. Então, não era um problema de aprendizado, era um problema outro. Então, não desistam, vão atrás de todos, de ver, de diagnosticar. Eu sei que às vezes a gente tem outras coisas para fazer, mas isso me facilitou muito a vida, minha e dela. Eu imagino. E, Cíntia, ótima colocação, porque assim, o que é comum, né? O que é comum no dia a dia é os pais simplesmente pegarem uma coisa e tentar fazer. Poxa, menino, você tem que aprender, você tem que estudar, você tem que fazer tarefa de casa, você tem. E às vezes a criança tem uma limitação. Por exemplo, a visão, como você mesmo disse, ou até mesmo a dificuldade de aprendizagem, ou até mesmo a criança não se adequa ao método, ao jeito que o pai explica, ao jeito que o professor ensina, ao conteúdo em si, a criança tem mais dificuldade de assimilar. E os pais, os professores, algumas vezes, não todos, gente, há exceções, acaba não reconhecendo isso, acaba não percebendo isso. E isso acaba que para a criança, além de ser algo que ela está enfrentando enquanto dificuldade e limitação, é algo que exige mais dela, ela ainda é muito cobrada. E ela se vê sem recursos para tentar, então, cumprir essa atividade, que é estudar, que é aprender, que é fazer a tarefa de tal disciplina. E aí, acaba que a gente negligencia o que há por trás disso, a gente não percebe. Não estou aqui para julgar, não estou aqui para criticar pais, responsáveis, professores. Não, vocês são incríveis e vocês são maravilhosos e eu acredito que vocês se doam à medida que vocês podem. Só que a questão é começar a observar mais o que há por trás de tudo. Porque às vezes há situações que a gente não vê. Então, observar, tentar entender e procurar meios. Porque se de fato for uma limitação, alguma coisa você vai conseguir tratar, auxiliar, ter o suporte mais adequado para conseguir aí rever tudo isso e assistir melhor essa criança e alcançar o tão sonhado objetivo, que é a aprendizagem e tudo mais e qualquer outra coisa. Verdade, assim, a gente tem que ter bastante empatia com a criança, com o professor, com todos que estão. É um momento diferente para todo mundo. E muitos pais, assim, nós estamos falando aqui de uma realidade, você, nós temos um certo conhecimento, um certo estudo, mas boa parte dos pais não sabem. E aí, às vezes também tem vergonha de dizer, não tenho vergonha de dizer, olha, filho, eu não sei, vamos procurar? Exatamente. Vamos aprender? Assim, eu tive e tenho ainda um pai maravilhoso. Meu pai sempre foi, assim, um buscador. Eu acho que talvez seja por isso que eu sou bibliotecária. Ele é um buscador. Ele falava assim, quando eu perguntava as coisas, ele dificilmente me dizia o que era. Às vezes eu perguntava, pai, que palavra é essa? Ele fala assim, vamos lá no Amansa Burro, que era um dicionário. Estamos no fim do primeiro vídeo. Continue no canal e clique para assistir as próximas dicas.